Paz do Senhor, irmãos. Nosso assunto: ministérios e serviços. Vamos ler o texto de Atos, né? Tá aqui, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. As pessoas, às vezes, questionam algumas colocações que nós fazemos. Primeiro, eu quero dizer que você não pode falar de isso, né? Isso é, a gente pode dizer assim que posto até como desafio. Não se pode falar de igreja sem falar de Atos dos Apóstolos, né? Nós não temos a pretensão, nunca tivemos a pretensão de dizer que nós somos exclusivos, que a obra é só a Igreja Maranata, é a obra. Nós nunca falamos isso. Nunca falamos isso. No entanto, nós queremos dizer que a obra verdadeira, genuína de Deus está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a experiência da igreja, o início da igreja, e um início que, apesar do livro se encerrar no capítulo 28, os Atos dos Apóstolos não encerraram, e continua até os nossos dias. E nós só podemos dizer que somos ou não igreja se nós estivermos observando o livro de Atos. Se aonde você está acontecendo o que aconteceu no livro de Atos, então você é igreja. Se não, você não é igreja. Isso eu digo sem nenhuma dúvida. As pessoas às vezes colocam lá na internet, não, pode colocar. Essa colocação faça. Pode colocar, não é? Tem algumas pessoas às vezes, não temos crítica nenhuma a ninguém. Diga isso, coloque exclusivamente isso lá, nós não estamos no livro de Atos, mas estamos na igreja de Jesus. Não está não. Você está numa igreja que tem um nome qualquer, mas aqui o livro de Atos mostra. Eu costumo dizer que o livro de Atos é a fisiologia da igreja, funcionamento da igreja, como está aqui. O que é ministério, o que é diaconato, não é? Serviço aqui, a palavra serviço aqui vem, né, como diáconos no grego, diferente de diaconia, que significa ministério. Os diáconos foram levantados num período importante da igreja, foi o início da igreja. Que início foi esse? Nós vamos observar que a igreja começa com um grupo pequeno, menos de 120 pessoas, era a igreja. Numa primeira mensagem, Pedro falou do que estava acontecendo, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda, lá na porta do templo, 5.000 judeus se converteram. Isso é um aumento significativo. Quantas pessoas tem aqui? 2.500? Por aí, deve ter aqui 2.500 pessoas. Muito bem, suponhamos que o grupo inicial fosse só esse grupinho aqui, 120 pessoas, e de repente multiplicasse isso aqui por 3, a igreja se transformou em 8.000 pessoas rapidamente. Então os apóstolos não tinham como atender toda a necessidade da igreja que cresceu. Então o que o Espírito Santo mostrou? Que era necessário que fossem criados ajudadores. Mas quem seriam esses ajudadores? Seriam irmãos, seriam homens, não seriam mulheres. Por quê? Uma boa pergunta, porque se eu fosse o Espírito Santo, eu não levantava um homem para ajudar nada, porque quem ajuda são as mulheres. Mas, entendeu? Você sabe que as mulheres são muito melhores, claro, né? Você tem uma igreja, se o presbitério chegasse e dizer, Deus, você vai ter uma igreja agora sem mulheres, eu digo, estou fora. Só com jovem também estou fora. Só com varão, misericórdia. Aí vocês estão querendo me matar. Então,
as senhoras. Mas foram levantados 7 varões, era a orientação essa, cheios do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso é Atos dos Apóstolos. Então como é que você identifica um diácono cheio do Espírito Santo para ser levantado com um varão cheio do Espírito Santo? Como? Eleição direta, democraticamente dentro da igreja. Não é? Porque tem o cheio do Espírito Santo é o mais simpático, não é? Se ele for médico, então ajuda, porque ele dá amostra grátis, ganha um monte de voto, vai ser diácono, vai ser eleito com mais facilidade, certo? É isso que está no livro de Atos? Não. Quem identifica o homem cheio do Espírito Santo, e não é só cheio do Espírito Santo não, cheio do Espírito Santo, ele tem identificação de cheio do Espírito Santo, ou seja, homem com dons, usado em dons, cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Não é só cheio do Espírito Santo não, tem que ter sabedoria. Não adianta ser cheio do Espírito Santo e não ter sabedoria, porque aí complica. Tem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né? Isso é o diácono, né? Uma vez eu tinha um diácono, eu tive que chamar a atenção dele, porque era uma bênção, cheio do Espírito Santo. Mas nós tínhamos que dar um jeito de orar para ele ter sabedoria. Porque ele chegava numa casa para fazer uma visita, chegava a casa, aí via o cheirinho da cozinha, ele batia a mão e dizia: estou sentindo um cheirinho. Ia para a cozinha e pegava, abria a panela, tirava aquelas coisas e tal, e a dona da casa toda coisa, e ele ali e tal, uma bênção. E na hora de orar, a visão, a revelação, era tudo, mas também tinha essas coisas. Então tinha, meu querido, olha só, vamos orar para você ter sabedoria, né? Comportar aquela coisa toda. Então não é só ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria, tudo bem. Esses são os diáconos, mas eu não vou falar muito sobre diácono hoje, porque o diácono tem que ser, é uma classe tão especial, servos de Deus, tão admirados e tal, que a gente precisa ter uma aula só para eles, só sobre eles. Então, mas eles são os auxiliares dos ministérios, eles foram levantados para ajudar, eles não são pastores, não são ungidos. Vamos lá o que diz o texto: quanto a nós, os apóstolos falando, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então o diácono não tem ministério, diácono não é ministério, diácono é função, diácono é serviço, diácono ele é um cooperador, né, do pastor, então ele não é ministério. Então é aquele que ajuda, e o diácono é muito importante. Hoje no grupo de assistência hoje, né, ele é muito importante, assistência, o trabalho que ele desenvolve. Eu tive diáconos que hoje são pastores, que eu vou dizer, eram homens, são hoje, né, diáconos. Eu tinha diácono que eu tinha que vigiar, porque senão ele ia pegando, ele tirava as ovelhas dos outros grupos de assistência, tirava, roubava, ladrão de ovelha. Quando você fala para a pessoa: Amadeu, fulano está tirando tudo do meu grupo. Eu disse: você não visita, você não vai para a vigília, você não leva para o monte, ele leva todo mundo. E você não vai, eles passam por de lá. Visita de madrugada, aquela coisa. Tem diácono que é assim. Aí eu cheguei a ter diácono na minha igreja, com um grupo de assistência com 120 e tantas pessoas. Um grupo de assistência com mais de 120 pessoas. Eu digo: companheiro, você está tomando a igreja toda de mim, que você tem 120. Aí eu falei: você não vai dar. Não gosta de tira não. Mas aí você chega, chama uma pessoa e diz assim: vou mudar você. Aí não, deixa eu aqui. Não quer, porque gosta. Então os diáconos, tem diáconos que, né? Tem outros que são um pouquinho mais devagar, entendeu? Porque tem o diácono automático, ele trabalha igual relógio, automático. Então ele trabalha automático. Tem outros que tem que dar corda, então é diferente. Então tem diácono que é igual relógio automático, né? Então ele não precisa dar corda, ele automaticamente vai se renovando, vai trabalhando. E o que dá corda você tem que estar de vez em quando na cordazinha dele. Às vezes uns tem a corda muito curta, tem que estar de vez em quando dando corda. Bom, os diáconos é uma outra. Quanto aos apóstolos e quanto a nós, perseveraremos no ministério da palavra. Então o que é o ministério da palavra? Então vamos falar agora de ministério. O ministério da palavra é o ministério do projeto,
né? Então vamos lá, aqui nós vimos lá no princípio antes que aqui tem um projeto. A palavra também se chama de quê? Como é que você pode chamar a palavra? Também de quê? Verbo. Mas a palavra diz assim: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quem que era? Jesus. Então a palavra é Jesus, porque Jesus é o projeto. Então quando eu digo ministério da palavra, eu estou dizendo o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. É o ministério dele. Esse ministério que quando ele encerra o seu ministério terreno, ele distribui esse ministério com os seus apóstolos. Ele pega o seu ministério e diz assim: está vendo esse pão? É o meu corpo. Então cada um vai receber um pedaço desse pão. Então ele está dizendo o seguinte: o meu ministério agora está com vocês. Então vocês vão exercer aquilo que eu exerci aqui. Então a ceia foi exatamente uma identificação disso. Então ele, corpo ali, e o sangue, claro, que fala do seu espírito. Então quando ele mostra ali o ministério dele, como é que é o ministério dele? O ministério dele está identificado em muitas situações que ele profetiza no próprio exercício do seu ministério. Quando Jesus cura o homem da mão mirrada, ele profetiza. Sobre o que ele profetiza? Ele profetiza sobre o ministério, já que era aquilo que ele ia acontecer. Quando ele pega o homem o que era o homem da mão mirrada? O homem da mão mirrada, né? O homem tinha uma doença, a cabeça era normal, a doença estava na mão, né? A musculatura pode ser a musculatura do antebraço, da mão, ou seja, ele tinha tudo aqui na cabeça, sabia tudo, mas a mão não podia executar, porque o problema estava na mão, né? Hoje a mão, você tem a sua mão, e o responsável por aquilo que você faz com a mão está aqui no cérebro. O centro de controle da mão é maior do que da visão, da audição, de tudo. E você pode desenvolver, né? Você já viu o guitarrista? Ele pega aqueles dedinhos para lá e para cá. Você diz assim: rapaz, ele tem uma mão rápida, né? Não é a mão que é rápida, a rapidez está aqui dentro. Ele desenvolveu aqui o controle da mão, não é? O cirurgião plástico, né? Tem cirurgião hoje que ele pega com a pinça, ele agora, cirurgias modernas, ele vai por dentro da pálpebra, ele corta por dentro da pálpebra, sem cortar por fora, corta por dentro, tira, coloca, você olha, você não vê nada, que mão, ele desenvolveu aquilo com, né, o seu cérebro ali, não é? O pianista, não é? Às vezes os pianistas dizem isso, os pianistas famosos dizem que às vezes eles não acompanham a mão é mais rápida do que o olhar. Às vezes ele está olhando aqui e a mão já foi para lá, é porque é o controle automático. Você pode ver quem porque a ligação cérebro e mão do controle é na velocidade da luz. Isso, a condução é muito rápida, rápido. Então isso ele desenvolve aqui dentro. Então quando Jesus cura o homem da mão mirrada, o que ele está dizendo para Israel? Deus continua Deus em Israel, a cabeça estava ali, Deus continua, mas a mão mirrou, ou seja, não tem ministério em Israel, ou seja, ninguém pode realizar a obra de Deus, a mão está mirrada. Então o que tinha que acontecer? Tinha que sair daquela situação. O corpo tinha que sair dessa situação. Vem para cá, vem para cá, aqui, estende a sua mão, porque eu agora vou restituir a sua mão. Então ele profetiza sobre o seu ministério restituído à igreja. Por isso que quando ele pega Tomé, que Tomé diz assim: se eu não palpar a mão, o lado, eu não vou crer de forma nenhuma. E ele vai lá, aparece, diz: Tomé, vem cá, estende, vem cá, palpa. O dedo é tato, é sensibilidade. Ele vê quando ele palpa a mão, né? A palpação, a mão, ele sentiu, né? Isso é uma experiência também que você desenvolve. O tato você desenvolve, né? O cego hoje é capaz de desenvolver, né, leitura só com o tato. Está aqui dentro, aqui também, mas é a mão. Então aí sentiu, e Tomé disse: Jesus está vivo, Deus, Senhor, Deus meu, é isso mesmo. Então o ministério hoje, ele tem que ser identificado na igreja quando você sente que a mão de Jesus está operando na igreja.
Então Jesus não está morto, Jesus está vivo. Então o ministério hoje na vida da igreja é: Jesus está vivo, realizando o seu ministério através de homens, que separou como a mão. Então o que é a mão? Então vamos lá. Quando Paulo escreve aos Efésios, então ele mostra essa mão, como é que ela funciona. Então Paulo agora, na profecia, então ele agora entrega para a igreja uma revelação, dizendo: a mão está aqui, ó. Deus levantou um para apóstolo, outro para profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso aqui é a mão. Então, os ministérios de Jesus, todos agora, dentro o ministério de Jesus, completo na vida dos ministérios. Então Deus distribuiu o Espírito Santo, os ministérios. Por quê? Porque ninguém pode ser Jesus, né? Então são os ministérios. Há um para apóstolo. Qual a característica do apóstolo? Uma vez eu ouvi um irmão falar uma heresia, irmão nosso, e eu fiquei assustado. Tadinho, mas talvez ele, né? Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, numa reunião de jovens: irmãos, apóstolo é a doutrina, está certo, a doutrina apostólica está certo. Os apóstolos hoje é aquela comissão central do presbitério, aquela que são os apóstolos ali. Isso é uma tremenda heresia, né? Que eu nunca fui apóstolo, estou lá na comissão, não sei, não, apóstolo é quem é enviado. Então às vezes ele vai num lugar, então é também sinônimo de embaixador. Então Paulo foi apóstolo, ele foi enviado, ele morou em Corinto, morou em Roma, em várias cidades. Eles eram levados, eles criavam igrejas, fundavam igrejas, cuidavam das igrejas. Era uma característica do apóstolo. Hoje nós temos apóstolos, nós temos pastores hoje, que eles são enviados, e aonde eles são enviados, eles deixam a igreja nasce. Ele cuida ali, são características. Você às vezes manda um pastor para um lugar, não acontece nada. Vai falar, pastor, muito difícil, ali é muito difícil, aí não tem crente não, ali é muito difícil, e você vai e não consegue, mas você manda às vezes ele chega lá, né? Eu me lembro de uma vez eu estava em Portugal, nós temos um companheiro que tem muito essa característica. Aí nós estávamos lá, e aí procuramos o irmão, ele estava... ele é funcionário do governo brasileiro, estava servindo no lugar. E cadê fulano? Não está aqui não, fulano não está aqui não. Ele foi nomeado pelo governo brasileiro para passar 3 meses na Ucrânia, substituindo o embaixador. De misericórdia. O que mais trabalho para nós? Por quê? Ele vai deixar a gente lá, você vai ver uma coisa. Não é um negócio difícil. 3 meses. Com 3 meses que ele estava lá, mandou um telefone: estou levando um pastor daqui para o Brasil. Aí trouxe o pastor, daqui a pouco veio mais outro pastor, veio mais daqui a pouco a igreja na Ucrânia, daqui a pouco para lá, para cá, aquilo. Apóstolo, tem servos que têm essa característica. Isso é uma característica de alguns servos. Deus usa alguns servos dessa forma. Não é só, tem vários, não é? Então, apóstolo, está na mão. Está na mão. Às vezes, profeta, olha, aqui às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Profeta é dons dentro dos ministérios. Presta atenção que vocês vão ver isso com Paulo, que deixa isso muito claro. As pessoas às vezes ficam falando. Um dia um cidadão chegou para mim e disse: Amadeu, vocês da Maranata, vocês são a tendência de vocês são assim, vocês são de uma tendência paulina. Eu digo: como? Vocês assim têm uma linha paulina, não é a linha paulina de vocês? Paulina. Era por causa da doutrina de Paulo. Tá? Eu falei: é mesmo? Tereza, que bom. Né? Se a linha é paulina, não tem nada de paulina, a linha está na Bíblia. Então vamos lá. Paulo, ele faz 2 colocações, e as colocações de Paulo são muito pertinentes, porque são muito fáceis de se entender, muito profundas. Paulo era muito culto. Então ele diz assim: igreja é corpo. Mas ele faz 2 citações de corpo. Quem observar, quem procurar ver, 2 observações detalhadas de corpo. Uma, quando ele escreve aos Coríntios, quando ele chama atenção para a igreja de Corinto, mostrando o funcionamento de dons numa igreja como corpo. Então os dons inseridos no corpo, ele fala isso claramente no capítulo 12 da primeira carta.
E depois ele fala mais alguma coisa no capítulo 13, 14. Enfim, ele fala. Mas quando ele escreve aos Efésios, ele não fala da igreja. Não fala da igreja. Ele não cita a igreja. Ele escreve aos ministérios. Então ele fala sobre os ministérios. O aperfeiçoamento dos ministérios. Aí ele diz assim: para os ministérios, aí ele cita a mão de Jesus: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então você pega profeta. Então vamos lá, profeta. O que é profeta? Profeta é o exercício de dons dentro dos ministérios, o que é diferente de dentro da igreja. Isso não tem diferença nenhuma na Bíblia. Você pode observar que não tem diferença, e na prática também não. Os dons dentro da igreja têm um objetivo, e por isso Paulo é claro: o dom é uma manifestação do Espírito Santo para um fim proveitoso. Então dentro da igreja ele tem aquilo que é o proveito para a igreja, mas dentro dos ministérios ele visa os ministérios. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não expõe as pessoas. Então o pastor, às vezes, então ele está na igreja, aí surge uma necessidade, o Espírito Santo revela ao presbitério. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado pela Universidade Federal de São Paulo, com pós-graduação. Foi isso? Não. O dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, usando o que? O presbitério. São todos os pastores, são os ministérios do corpo. Isso é presbitério. Então usa o corpo. Então o profeta é o exercício dos dons dentro dos ministérios. Por exemplo, se fosse assim, os irmãos teriam dons dentro da igreja e teriam o pastor. Eu no começo dessa obra, eu estava em Mantena, me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos começando uma igrejinha lá, e a igrejinha só tinha... E eu fui fazer uma visita a uma igreja muito grande que tinha lá, porque os irmãos que estavam vindo para a obra, né, era dessa igreja. Eu fui lá assistir o culto. Era uma igreja muito grande, tinha mais de 1000 membros. E o pastor, muito animado e tal. E no meio da reunião, levantou uma irmã, lá no meio da interpretação: minha igreja, meus servos, eu quero informar a vocês que hoje encerra o ministério do meu servo à frente deste rebanho. Não é, os tenho já preparado outros. Sim, fez aquela confusão toda, e o pastor lá tranquilo, lá na frente. Quando terminou a interpretação de línguas, ele pegou um papel, escreveu uma frase. Olha aqui, irmã, profetiza. Está aqui, ó. Eu botei uma frase aqui, dobrou, foi dentro de um jarro, colocou: se a irmã profetizar o que eu escrevi na frase, eu saio hoje. Se você não profetizar, eu não sabe que você mentiu. Acabou com a igreja e tô por aí afora, entendeu? Eu pergunto: era a função daquela irmã ali no nosso meio? Não, né? Ela pode até ter uma revelação, ela pode se dirigir ao presbitério e dizer: olha, irmãos, o senhor deu uma revelação que o tempo... Aí o presbitério vai colocar diante do senhor, vai avaliar se aquilo é ou não é, porque a profecia para ministério está aqui dentro, está no ministério e não na igreja. É por isso que ministério aqui é para homens, não é para mulheres. Ah, então não existe pastoras? Olha, infelizmente não. Mas olha, porque é bíblico. Ah, mas Raquel não, Rebeca que era pastora, Débora também era? Débora era pastora? Ah, Débora. Não, ali era pastora daquele animalzinho, aquele bichinho que tem aquele pelinho, aquela carinha, que é uma gracinha, né? Lá no Velho Testamento era aquilo. No Novo Testamento não diz isso não. No Novo Testamento, ovelha é gente. É gente que fala, gente que fica bravo, gente isso que é ovelha. Mas aqui no Novo Testamento é para varões. Isso não... Um dia eu cheguei estava no meu local de trabalho, chegaram 2 senhoras simpáticas. Aí uma olhou para mim assim: ele é pastor. Aí eu disse: ah, é? O senhor é pastor?
E eu olhando para as duas, né? As duas figuras. Ele é da Maranata. Ah, você é da Maranata? Ele pensou, aquela igreja onde mulher não apita nada. Peraí, tá. Eu disse, olha, a senhora está enganada. A senhora está enganada. As mulheres na nossa igreja são muito úteis. Para a senhora ter uma ideia, trabalho de crianças, quem realiza são as mulheres. Eu nunca dei aula para criança. Eu dei uma há uns 15 anos atrás, quase morri. Passei um aperto. Ou aulinha ruim, eu mesmo reconheci. Eu não sei dar aula para criança. Elas são ótimas, são ótimas. E paciência com esses bichinhos, né? Tem cada um terrível. Tá? Trabalho hoje, trabalho com os adolescentes, trabalho de senhoras, coisa notável o trabalho de senhoras. Você conversa com as irmãs, cada experiência. Olha só, se você tiver uma igreja sem o trabalho de senhoras, você está perdido. O trabalho de senhoras é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Muito bem, elas não são pastoras, mas são mais usadas com dons dentro da igreja do que os homens. Agora, eu disse para elas, o que nós entendemos na Bíblia é que nós somos corpo, né? Nós somos corpo. Elas não são pastoras, porque o Espírito Santo não as colocou como pastoras, mas dentro do corpo, elas têm uma utilidade fabulosa, não é? Era a mesma coisa, por exemplo, que se fosse aquilo que Paulo disse, o ouvido não pode querer ser olho, nem o olho ser ouvido. Você já pensou se o ouvido pudesse reclamar e dizer assim, peraí, todas as coisas gostosas que você vê e tal, aí tudo, essas coisas todas, você coloca pela boca, então é a boca que prova as coisas gostosas. Então você vai enfiar uma coisa gostosa pelo ouvido. Vai pegar um doce, não, é só pela boca, tenha paciência, né? É só a boca, não, vamos mudar um pouquinho, enfia pelo ouvido o doce. Então, o ouvido tem uma função, a boca tem outra, o olho tem outra. Então, isso tudo colocado no corpo. Então, as irmãs hoje são fundamentais para o corpo. Não pode existir pastor e tal, pastor, que pastor, esse pessoal é pastor, glória a Deus, que coisa feia. Eu acho muito feio isso, né? Antipático, feio. E aliás, são pessoas, é muito bobo, né? Porque a pessoa, quando começa a querer ficar, a pessoa que quer usar a Bíblia, o Evangelho, para se promover, é uma pessoa muito boba, porque a Bíblia fala de pessoas muito simples, como foram servos de Deus do passado, muito simples, apesar de alguns muito cultos, como foi Paulo, Lucas, enfim. Então está aqui, o profeta está aqui dentro da igreja. Então não existe profetisa, mas existe irmãs que têm dons de profecia, que é outra coisa, não é? E que Deus usa. O dom de profecia é uma coisa, profecia, profeta aqui é outra coisa, não é? Evangelista, você vê pastores hoje, todos nós somos chamados de pastores, não é? Às vezes ele é evangelista, a gente chama de pastor, às vezes ele é mais pastor, às vezes ele é mais profeta, porque você pode ter mais de um ministério. Às vezes ele é pastor e profeta, às vezes ele é profeta e evangelista. Pode ter, só não pode ter os 5, mas 2 pode. O evangelista tem uma característica especial, né? O evangelista é diferente. Você conhece o evangelista. Às vezes você coloca o evangelista para pregar, é uma dificuldade, né? Eu tenho um evangelista que sempre fica comigo. Conheci um médico e começou a frequentar a igreja. E um dia ele me chamou e disse: Amadeu, você sabe que o pastor fulano é uma bênção, né? Uma bênção mesmo, cheio do Espírito Santo. Rapaz, mas você sabe que eu não consigo entender o que ele fala? Esses dias eu fui em casa, orei e disse: Senhor, hoje eu vou sentar no banco da igreja, vou entender tudo que ele fala. Eu clamei, sentei, fui lá, era ele que ia pregar. Ele pregou na metade da mensagem que o Senhor disse isso, eu não estou entendendo nada. Então, o evangelista às vezes tem essa dificuldade. E às vezes a gente orienta o evangelista a ser simples. Eu comecei a dizer: sim, prega assim, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não sai disso não que você complica. Então, é Jesus e tal, é o evangelista é assim. O evangelista é assim, né?
Eu me lembro de Jonas, que ele pegava aquelas mensagens simplesinhas, 10 minutos, e às vezes fazia apelo naquela época, e um monte de gente na frente. Então Deus usa dessa forma. Mas é a característica do evangelista. Eu tinha um evangelista uma vez comigo, que as experiências eram as coisas mais incríveis. Ele me contou um dia uma experiência, uma irmã lá da Praia da Costa que se salvou, uma senhora que se salvou. Ele teve uma visão com a casa dela, foi lá, bateu na porta, era 10 horas da manhã. Aí a mulher veio na porta: sim, senhor, o que é que o senhor deseja? Eu queria falar um pouquinho com a senhora. Meu senhor, o senhor veio na hora errada, 10 horas eu estou fazendo almoço. Mas eu não vou tomar muito tempo da senhora, não. Eu queria fazer uma oração pela senhora. Meu senhor, é religião. O senhor vem aqui falar de religião, vai falar de religião para esse pessoal aí fora que não tem religião. Eu tenho religião, eu nasci na religião, estou na minha religião e tal. E deu logo um fora nele. Mas evangelista disse: mas eu só vou orar um pouquinho para a senhora. A mulher quer dizer: não, como é que eu vou me livrar desse homem? Tá bom, o senhor entra aqui, mas eu estou com muita pressa, por favor, o senhor está me atrapalhando. Tá? Não, mas eu só um pouquinho, tá, orou. Tá. Aí entrou, aí disse: mas antes de orar eu vou ler um pedacinho da Bíblia para a senhora. Já e tal. Aí leu um pedacinho da Bíblia. Aí quando botou a mão na cabeça da mulher, a mulher se abriu num plano, começou a chorar. O problema, eu estou doente, o problema com meu marido, meu filho. E o senhor operou, falou com ela. E aquela mulher, de noite ela estava na igreja lá, a mulher convertida. Eu fico olhando. Eu faria isso? Nunca! Quando ela disse: o senhor está me atrapalhando, eu digo: tchau. Desculpa, hein? Desculpa, tá? Desculpa, ó. Tá. Acho que eu vou insistir? Não faria isso. Nunca. Mas o evangelista tem essa característica, você vê, é a característica. Isso existe, é um ministério. Agora, você às vezes orienta o evangelista numa igreja, um trabalho pequeno, você orienta até pro tipo de mensagem, que às vezes ele complica na mensagem. Se não orientar, ele complica, ele pode complicar. Eu me lembro, nós estávamos em Juiz de Fora, era uma reunião do presbitério e tal, tudo bem. Aí, durante a manhã, os pastores, Gedeutinho entregou a mensagem sobre o enigma de Sansão. Ele ficou admirado do enigma de Sansão. Rapaz, que coisa ele ficou, era evangelista. De noite só deu uma revelação que o evangelista ia pregar uma mensagem de evangelização. Aí ele ficou todo empolgado. Aí todo mundo, evangelização, aí mandou convidar, visitante, encheu de visitante. Ele foi pregar, sabe sobre o quê? O templo de Salomão. Aí todo mundo pensou: misericórdia, uma mensagem de evangelização do templo de Salomão. Irmãos, o templo de Salomão tinha 5 colunas e o templo de Salomão tem 7. Já cometeu o primeiro erro. Aí todo mundo diz: bom, a evangelista, né? Vamos pra lá, evangelista é assim mesmo, evangelista, e glória a Deus, e aquela coisa toda, e as 5 colunas, e as 5 colunas, irmãos, representam os evangelhos. Já tirou mais uma coluna. Então, aí todo mundo vai, mas daqui a pouco estava. Dr. Barros estava do meu lado. Dr. Barros era o primeiro presidente do presbitério. Dr. Barros olhando ali. Aí ele disse assim: e são elas as colunas? Mateus, Lucas e João. Aí o Dr. Barros botou assim: caiu o templo de Salomão, porque tinham 7 colunas e ficaram 3. Então, vejam. Então você tem a característica, às vezes, não é? É característica. Então o presbitério hoje entende a característica de cada um, a característica do pastor. Você às vezes está numa igreja, a igreja tem com dificuldade de evangelização, você põe um evangelista, ele vai ajudar o pastor. Às vezes o pastor não tem essa capacidade, mas aquele ali tem. Então isso é um trabalho de corpo. Isso é trabalho de corpo. Isso aí, a obra com corpo, é a mesma coisa que pastor. Característica, nem todo mundo, nem todos os pastores têm característica de pastor, apesar de que todos são chamados de pastores, né? Todos são chamados de pastores. E pastor não é título, pastor é função. Pastor não é título, e pastor também não é profissão. Pastor não é título nem profissão, pastor é função, né? Eu tinha um diácono aqui no sul do estado, um diácono zeloso, um servo abençoado, e botei a igreja para ele tomar conta. A igreja cresceu, e eu fui lá fazer uma visita, e eu descobri que lá na igreja todo mundo chamava ele de pastor, e ele não dizia nada, quietinho. Aí eu estou olhando tal: pastor, pode orar por mim? Ele,
pastor, tá todo mundo, tá pastor e tal. Aí eu estou observando, comecei e tal, falei, eu sou do diácono, todo espertinho e tal, bem vestidinho, terninho, pastor para todo mundo. Quando ele voltou, chegou perto de mim e disse, e aí, pastor? Aí ele olhou e disse, desde que és profeta. Ele estava, né? Estava amando a coisa, tal. Ele queria era aquilo. Então, veja, queria ser pastor. Mas tudo bem, pastor é o ato de apacentar. Apacentar, cuidar, que não é fácil. Apacentar não é fácil. Não é fácil. Apacentar não é fácil. Uma irmã, às vezes a irmã chegou, né? E eu tive que falar com o companheiro, se você não é pastor, você tem que aprender a ser pastor. Que a irmã, ela veio reclamar comigo. Ela procurou o pastor orar. Esse assunto eu não oro. Não é assim que se faz. E isso o senhor cobra. Isso o senhor cobra, tá, gente? A ovelha, ela pode ser muito enjoada, e às vezes tem umas que são enjoadas demais, mas você tem que ter a paciência que Jesus teve, senão você não serve para ser pastor. E eu tenho uma experiência comigo de pastor, né, que às vezes é forçado, aquela coisa toda. Eu tinha uma irmã, ou mulherzinha enjoada, terrível, terrível. Mulher era terrível. Se pensar numa mulher enjoada, multiplica. Enjoada. Aí, tô terminando, né? Tá terminando, é porque. Tá. Aí, todo dia eu tinha que orar por ela. Só eu que podia orar por ela. Mas era enjoada demais. Todo dia, era só eu. E eu me preparei para dar um fora nela. Eu digo, hoje eu vou resolver o problema dela. Ela estava me aborrecendo demais. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava, pegava ela na igreja, mas eu acabava com ela. Ela pegava a Bíblia, começava a chorar, eu digo, eu quero ouvir você, eu acabava com ela. Ela pegava a Bíblia e ia embora. Saía, atravessava. Isso lá em Moby Dick, eu era pastor em Moby Dick. Aí ela atravessava a rua e ia embora, e eu ficava sentado, olhando ela embora. Aí eu ouvi uma voz por trás de mim, dizia assim, ela foi embora. E eu olhei, foi. Aí ela vai dizer assim, mas eu vou cobrar de você, porque ela não era sua ovelha, era minha. Misericórdia. Agora estou na dificuldade. Dei graças a Deus, porque era um sonho. Eu acordei, estou ainda, né? Aí com chance de reparar. Irmãos, olha, fui naquele dia para a igreja, terminei o culto, a primeira mãozinha que levanta, a dela. Oh, glória a Deus. Sentei do lado dela, a mesma história. Ela tem história com o marido. Agora vamos fazer a coisa, né? Tá bom, irmão, fala, irmão. Falou. Aí eu falei, o que você resolve? Vamos lá. Não, eu quero uma solução do senhor. Não, tudo bem, então vamos lá. O senhor não revelou nada, vamos esperar o senhor revelar. Mas eu não estou aguentando mais. Então, se você não está aguentando mais, você tem que dar uma solução. Que solução você quer dar? Não, eu não sei, eu também não sei, vamos lá. Aí, foi uma luta. E aí eu vi e tal, orei por ela. Vamos lá. Mas me livrei da dificuldade com o senhor, né? O senhor está tudo certo. Pastor é isso, você tem que ter cuidado, porque às vezes você fere a ovelha e o Espírito Santo vem cobra de você. Aí é difícil, né? O pastor tem que ter cuidado. Às vezes ela pede uma oração, você não ora, né? Aí você não orou, ela estava precisando, e o Espírito Santo cobra, mas cobra mesmo de você. Então isso aqui, o pastor, é um ato de apacentar, de cuidar, de dirigir. Isso é muito importante. Mestre é o ensino, não é? É o ensino, tem que ter o ensino. A doutrina, ela existe, está na palavra, mas ela, como que ela vem? Ela emerge da palavra pela operação do Espírito Santo. Aonde? No corpo. A doutrina emerge da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo, não num homem individualmente.
Então vem a doutrina, o Senhor revela a doutrina. Então a doutrina que vem é o dedinho menor, mas ela faz parte, ela engloba, ela ajuda. Então o ministério na obra não é um homem, não é um líder, não é uma pessoa especial, não é um super pastor, não. O ministério na obra são servos que o Senhor levantou, cada um em sua função, querendo o aperfeiçoamento do corpo para a obra do ministério, até que venhamos atingir a estatura de varão perfeito, como está no livro, na carta aos Efésios. O chamado é a unção. Às vezes a pergunta, por que unção e ordenação? Aconteceu com Davi. Davi foi ungido e depois foi ordenado. Quando é que ele foi ordenado? Ele foi ordenado, ele foi ungido e logo foi lá e tomou o lugar de Saul? Não, ele foi ungido, passou um período de prova até ele ter condição. A ordenação é a autoridade que ele exerce para o governo. O que é governar? Governar a igreja, ver as necessidades da igreja. Pastor, governo, não é só pregar e orar pelo crente, não. Tem que saber a necessidade da igreja, tem que observar a igreja, não é? O pastor tem que vir e olha a igreja e tal. As pessoas às vezes ficam admiradas. Às vezes eu tenho uma coisa que eu faço, eu conto, no Velho Testamento não pode não, né? Jesus, o Senhor não deixou Davi contar não, mas eu conto as minhas ovelhas, sabia? Eu subo no púlpito, eu olho e eu conto. Conto. O pessoal fica lá no Rio, fica impressionado. Aí eu conto. Aí conta tantas pessoas. Como é que você sabe? Eu conto, pô. Claro, conto, né? Não sou albuíno, que era excelente em matemática, isso aqui, sabia, todo mundo lá, não é albuíno, engenheiro, aquele professor de engenharia lá, eu não sou matemática, mas eu faço algumas coisinhas que eu aprendi, né? É muito fácil, está tudo lotado aqui, está tudo lotado, o número de cadeiras cheias, tem todas as cadeiras aqui, tem 5 por 10, 50 com 50, 100 com 130, então contas estão vazias, diminuo, viu? Como é que eu sou esperto? Rapaz, como é que você contou rápido? Claro. Tem 150 cadeiras, tinha 15 vazias, tinha 135 pessoas na igreja. 130, como é que você contou? Eu conto. E quando diminui, eu falo, chamo os diáconos, está diminuindo. Eu faço isso. Eu observo isso. E eu cobro isso nos grupos de assistência. É governo, tem que saber. Eu digo, a igreja está crescendo tanto, o grupo de assistência está crescendo. Quando não cresce, em 3 meses eu mudo, tiro o diácono. Eu já fiz na igreja de botar diácono para ajudar o obreiro, sabia? Eu botei o obreiro como à frente do diácono para ajudar o obreiro. Por quê? Porque o diácono não funciona, tadinho, ele é muito simplesinho, não consegue. E o obreiro é muito dinâmico, cresce com o obreiro, o diácono vai ajudar. Faz isso. Isso é governo. Por quê? Porque você tem que ter resultado na igreja. Resultado é governo. Então, governar bem é no espírito das orientações. Então, isso é função do pastor, não é? Você não pode pegar a liderança, ficar grupo todo, porque as nossas igrejas são menores, mas elas têm que crescer, e elas crescem exatamente isso. A autoridade do governo, ministério na obra, então é tudo isso aí. Amém?